São José do Rio Preto, né? São José do Rio Preto. Sim. Começou todo mundo bem? Bem, boa noite a todos. Brasília, quinta-feira, 24 de fevereiro, 19 horas. Aqui é Elisângela, intérprete de Libras, e Carlos França, nosso ministro das Relações Exteriores. Vai falar um pouquinho sobre os brasileiros que estão na Ucrânia. Antes, né, eu acabei de uma viagem agora em Ribeirão Preto, depois em São Paulo. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, né? Desculpa, você é daquela região? Ribeirão da minha terra. Ribeirão da Terra. Então, São José do Rio Preto, tive com o Tarcísio, uma inauguração de obra lá, uma extensão da BR, e também aproveitamos o momento, fomos lá prestigiar a nossa Polícia Rodoviária Federal, que um dos seus postos foi reformado. Mas foi uma passagem bastante produtiva na região, um calor humano enorme, você talvez tenha assistido aqui nas nossas lives, né? A maneira como o povo nos trata é uma coisa que realmente que eu fico muito feliz, né? Porque reconhece, sabe das dificuldades que o Brasil vem atravessando com o fim da pandemia e também do que nós estamos fazendo. Algumas notícias aqui de forma bastante rápida. Amanhã, às 11 horas, quem puder assistir, né? Algumas televisões vão mostrar, a nossa EBC vai mostrar ao vivo o Inmetro, né, que pouca gente sabe realmente do papel do Inmetro. Será apresentado o novo estatuto do Inmetro, né, onde lá o coronel Gerson, que é o chefe do Inmetro, vai, ao apresentar esse novo estatuto, ele vai mostrar que o Inmetro, tá, está se desburocratizando. Temos aproximadamente 500 normas que fiscalizam tudo, né? Desde brinquedo, panela de pressão, medidores de petróleo, tudo praticamente o Inmetro participa. E ele vai revogar ali em torno de 40% dessas normas, facilitando a vida do empresariado, do comerciante e do consumidor também. Ou seja, eles é que têm que decidir a melhor maneira de fazer as coisas, e não o Inmetro. O Inmetro regulamenta uma coisa, né? E pouco tempo depois tem que se fazer uma nova mudança, né? Uma nova burocracia em cima daquilo. E a mudança, quem faz é o empresariado, tá? De acordo com o interesse do mercado e do consumidor. Então amanhã, no meu entender, é um evento importantíssimo com o Coronel Gerson. Para quem não conhece o Coronel Gerson, é formado pelo Instituto Militar de Engenharia. E vai falar outras coisas importantes lá também, como a questão dos tacógrafos, né? Que foi a gota d'água para eu demitir todo mundo do Inmetro e botar um presidente, uma diretoria completamente nova. Toda a diretoria foi escolhida pelo Coronel Gerson. Deixo bem claro, muita gente queria dar sua piruada para botar peixe lá. Eu ouço as pessoas, tá bom, é o João da Silva, currículo dele. Não tem currículo. Tá? Então, temos pessoas competentes no Inmetro fazendo um excepcional trabalho lá com o Coronel Gerson. Todos ganham com isso aí. Eu não vou discutir aqui, nem vou discutir, né? Capa da Folha de São Paulo. Bolsonaro usa gravata com desenhos de fuzis. Bem, curiosidade, né? Matéria da imprensa, né? É verdadeiro em parte, né? O número de assassinatos cai 7% no Brasil em 2021. É o menor da série histórica. Verdadeiro. O que não é verdadeiro é o pessoal da Globo dizer que caiu o número de assassinatos porque os traficantes, né? Ficaram mais educados, estão matando menos gente. Até de brincadeira comigo, né? Povo armado, além de ser um povo não escravizado, é um povo que executa exército autodefesa. Cada vez mais a vagabundagem fica preocupado em invadir uma residência, por exemplo, porque lá dentro pode ter uma pessoa armada. E nós estamos seguindo a lei e fizemos com que decretos e portarias facilitassem por parte do cidadão de bem a compra de armamento. A cada ano temos batido o recorde da venda de armamento no Brasil. Em especial, né, o número de CACs. Tem cada vez mais pessoas se apresentando para ser CAC, bem como clubes de tiro também tem aumentado no Brasil. E deixo claro, o estado que tem o menor número de mortes por arma de fogo por 100 mil habitantes é justamente o estado que tem o maior número de clubes de tiro no Brasil, que é Santa Catarina. Santa Catarina. Então é uma relação direta. Quanto mais armas nas mãos de cidadão de bem, menos violência.
Aí foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, texto base de projeto de lei que legaliza cassino, jogo de bicho, bingo e aposta em cavalo, etc. Né? Legalizou assim, jogos no Brasil. Bem, a Câmara, todo mundo sabe, o Senado também tem autonomia. Alguns querem que eu reprove ou aprove certas coisas lá. Eu tenho meu limite. Fiz o que pude, junto a alguns parlamentares mais chegados a gente, né, para ver se derrotava o projeto lá. Infelizmente, foi aprovado. Alguém sabe o placar? Foi 240 e poucos votos, né? Isso. Bem, o que eu já decidi aqui, a Câmara toda sabe, os presidentes da Câmara e do Senado também sabem. Uma vez aprovado, a gente vai exercer o nosso direito de veto. E daí, para derrubar o veto é nominal, né? Na Câmara tem que ter 257 votando não ao veto, né? 257 não, metade mais um de 513, né? O veto seria derrubado. Eu acho difícil derrubar o veto. Mas se a Câmara derrubar, vai para o Senado. Lá são 81 senadores, para derrubar o veto, tem que ter 41 senadores votando não. França, tu já entra daqui a pouquinho, França. Isso aqui. Só tirar, né? Uma coisa muito importante, teve muita repercussão, tá? Ou melhor, uma coisa muito importante, com uma repercussão enorme, que eu não achava que ia ter essa repercussão toda, mas teve. O que a gente fica fazendo? A gente fica garimpando ali coisa que a gente pode resolver e ajudar a vida de todo mundo. Então, o que é um parecer vinculante? Então, quando a Advocacia Geral da União, né, ao interpretar uma coisa ali que não está muito clara, e toma uma posição, e o presidente da República assina, esse parecer vinculante passa a ter força de lei. E o que foi decidido, então, publicado no Diário Oficial da União de ontem? É o parecer vinculante número 004, AGU. Né? Ele decidiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o ticket de alimentação. Eu confesso que não sabia. Mas quando chega para a gente liga para a AGU, esse assunto. Tá? E o pessoal começa a trabalhar. E, às vezes, o trabalho leva meses, até um ano leva, né? Mas esse foi bastante rápido aqui. Então, a União deixa de cobrar esses valores, né? Que é a contribuição previdenciária em cima do ticket de alimentação. Bem, o que vai acontecer de imediato? Além de não ter mais essa cobrança, obviamente. No CARF, Conselho de Administração de Recursos Fiscais, e também no Poder Judiciário, tem muita pendenga, né? Muita ação judicial do governo, junto à empresa, para pagar essa contribuição previdenciária sobre o ticket. Então, a partir de agora, essas ações judiciais vão ser extintas. E o empregador vai ficar livre desse processo, quer seja via CARF, quer seja via Poder Judiciário. Lançamos essa semana a Carteira de Identidade Nacional. Tá aí, não? Ali, senhor. Depende, senhor. Ih, cara, tá na minha cara aqui, pô. Aqui, ó, a nova carteira de identidade. Tá o cara aqui, ó, bonitão aqui. Tá? O que acontece no Brasil? Nós temos, cada estado tem a sua carteira de identidade. Então, conta com o DF, nós são 27 carteiras de identidade no Brasil. Uma diferente da outra. E tem gente, você pega o estelionatário, por exemplo, ele tem carteira de identidade de 10, 15, até 27 unidades da federação. Então, isso aqui vai ajudar a combater a fraude. Na carteira vai ter o CPF, o RG, um número só, tá? Tem a validação eletrônica. Às vezes tu chega no aeroporto, o cara está sem identidade, ele não viaja. Você está com o celular dele ali, ele vai ter a sua carteira de identidade nacional e vai viajar sem problema nenhum. E tudo aqui é no código, né? É mais levado ao que existe de padronizado e aceito no mundo todo. Então, mais uma medida que visa facilitar a vida dos brasileiros aqui. Aí, França, ficou bonito o cara aqui, França? Muito bom, Ficou bonito aqui, França? Muito bom. Valeu, pessoal. A nossa carteira de identidade aqui. Parabéns aí, ó. Você participou desse aqui, França? Não participei desse ato. Participou o Ramos, o ministro secretário-geral, participou o Paulo Guedes, da Economia, e também aí o Anderson Torres, da Justiça. Detalhe, a carteira vai ser grátis. Você só vai pagar se for pedir uma segunda via por extravio. Ela tem uma validade de 10 anos. Quando você for validá-la, também será grátis.
Então não tem custo para vocês isso aqui. Tá certo? E nós fazendo isso, passa a ser vantajoso para nós, que os problemas que as entidades múltiplas ocasionam para a administração pública, né, são enormes. Né? E, obviamente, esse custo da carteira, levando-se em conta esse custo da burocracia das várias identidades, é vantajoso para todo mundo aqui no Brasil. Vamos lá, a notícia aqui também. A nossa Colômbia descriminaliza o aborto até 24 semanas. Ou seja, na Colômbia, o aborto agora, que foi uma decisão da Suprema Corte da Colômbia. A Colômbia faz divisa lá em cima lá com a Venezuela, isso mesmo? Isso. Faz divisa com a Venezuela. Então, até o 6º mês. E nós temos informações, né, que parece que tem gente, né, que nasce com 6 meses e sobrevive, lógico. Tem dificuldade, mas sobrevive. Então, isso aqui é um crime, o que aconteceu na Colômbia. A Suprema Corte nossa aqui também, nós sabemos que tem processo lá dentro. Eu tenho certeza que é patrocinado pelo PSOL para que o Supremo decida a questão de aborto lá. Bem, o que eu posso falar do Supremo? Eu posso falar de um ministro que eu indiquei, né? O nosso prezado André Mendonça. Nós sabemos a posição dele. Tá? Ele tem total independência como ministro do Supremo Tribunal Federal agora, mas eu não preciso falar para vocês qual é a posição dele no tocante a isso daqui. Então, se um processo desse começa a andar no Supremo, vamos supor, né? O André pode pedir vistas. E o pedido de vistas não tem prazo para entregar processo. Então, para vocês verem, né, que da importância, né, das indicações de ministro do Supremo que tem uma certa relação, uma certa identidade contigo. E o André Mendonça tem uma identidade grande comigo no tocante às pautas conservadoras, na questão do aborto, na questão da descriminalização das drogas também, nas pautas voltadas para a economia, assim como o Cássio tem. Outros também tem, mas eu não quero citar nomes aqui, porque eu quero falar apenas dos dois que eu indiquei, obviamente, né, identificado com algum perfil semelhante ao meu. Quem, porventura, se eleger presidente no corrente ano, vai, em 2023, indicar 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. O senhor tem 2 ministros lá, né? O Cássio Nunes, O Cássio também. Sim. Vamos voltar para a questão da economia rapidamente. O já entra em pauta já aqui o prezado Carlos França, ministro das Relações Exteriores. Né? Inflação desacelera para todas as faixas de renda em janeiro, diz IPEA. Então, esse ano o foco nosso é combater a inflação, né? E também criar mais empregos no Brasil. O ano passado, quase 4 milhões de novos negócios foram abertos em 2021. 2021 foi um ano também, um pouco, tanto quanto difícil, né? A questão da pandemia se fez muito presente no início do ano passado. Nós combatemos a pandemia. França, alguma vacina foi comprada por algum governador ou prefeito no Brasil? Não, senhor presidente. Foi o governo federal que comprou. Então, nós compramos vacina para quem quis. Da nossa parte, não exigimos, né, não obrigamos ninguém a tomar vacina. A liberdade acima de tudo. E também somos contra, o governo federal, contra o passaporte vacinal. Se eu fosse favorável, né, eu poderia exigir o passaporte vacinal do Brasil, mas jamais farei isso. A liberdade acima de tudo. Emprego, já toquei nesse assunto. Eu não sei o número exato ainda, mas o PIX, né, que passou a ser implementado no Brasil, levando-se em conta o auxílio emergencial, que em torno de 40 milhões de pessoas que foram incluídas no auxílio emergencial nunca tinham entrado no banco, não tinham conta bancária. E essas pessoas, então, passaram a ter conta bancária para receber o auxílio emergencial em 2020 e 2021. E com o fim do auxílio emergencial, né, essas pessoas tinham conta no banco e você ficava assim pensando, né? Tem conta no banco, mas e daí? Né? Criamos o PIX, ideia lá do Banco Central, Roberto Campos, né? E passou então essa pessoa com conta aberta poder fazer negócio de forma rápida, fácil, a qualquer hora do dia e sem taxas. Então o PIX hoje em dia tem mais de 100 milhões de pessoas que usam o PIX no Brasil.
E detalhe, como não tem taxa, né? Se as pessoas fossem fazer movimentações financeiras usando algo diferente do Pix, teriam que pagar taxa. Hoje em dia, esse número não é exato ainda, né? Mas ao primeiro momento, o Pix tirou 1,5 bilhão de reais de grandes bancos. Então tem banqueiro que está chateado com a gente, né? Mas nossa preocupação é atender a todo mundo. Valeu, França, obrigado aí. Editorial aqui, acho que era da Folha de São Paulo. Olha só, a Folha de São Paulo. Faltou botar meu nome no editorial, né, Folha? Faltou botar meu nome, né? Que lá atrás, quando começou o vírus, né? Eu não chutei, eu estudei bastante. E não fiquei do lado do politicamente correto, não fiquei ao lado do pessoal que queria salvar o mundo. Eu queria salvar vidas e melhorar a vida das pessoas, mesmo durante a pandemia. Lamentamos todas as mortes. Mas aqui agora a Folha, né? Dano à graduação. É inaceitável a lentidão das instituições de ensino superior em retomar aulas presenciais. Lá atrás eu fui contra isso. Até porque essa juventude, né, quando contrai o vírus, a chance de agravar a situação dela é 0,00 alguma coisa. É igual a garotada, né? E está no ensino fundamental. É 0,00 mais um zero mais alguma coisa. Né? E geralmente é o garoto que tem comorbidade, porque não é só pessoas idosas que têm comorbidade, tem criança que nasce com comorbidade. E, logicamente, o vírus, né, uma vez contaminando essa criança, vai agravar a situação dela. Então, essas crianças, como eu falava no passado, os mais idosos, os com comorbidade, tem que tomar um cuidado especial com eles. Quem está ainda no mercado de trabalho tem que trabalhar, pô. E ponto final. E o pessoal vai reconhecendo. Como também, França, teve um editorial do jornal O Globo, né, dizendo que tirar as crianças da escola foi crime. Faltou a Globo botar meu nome na matéria também lá. Aqui a matéria da Globo, né? Licença para atirador abastece o crime organizado no país. E ele bota aqui, são aproximadamente 600 mil caçadores, dá para entender? 600 mil, um número bastante grande, né? Bem que eu não tenho certeza, acho que o número é maior, hein? Não, já bateu de 1 milhão. Passou de 1 milhão? Vou fazer lá embaixo, né? Para errar para menos aqui. É aqui que os tribunais de justiça de todo o Brasil, né, identificaram 25 CACs. No universo de mais de 600 mil, identificaram 25 fazendo mau uso da sua licença. E isso aqui é motivo para o Globo falar que licença para atirador abastece o crime organizado no Brasil. Eu acho que, última matéria aqui, eu levei o meu filho Carlos para a Rússia, né? Ele me ajuda bastante nas mídias sociais, é um trabalho muito bom, tá? É um trabalho em conjunto, eu não tenho como fazer esse trabalho, tem que ter alguém que está fazendo comigo, faz um trabalho excepcional, por isso a perseguição em cima dele, por isso a invenção do gabinete do ódio. Eu desafio agora, quem quer que seja, mostrar uma matéria, falar, essa aqui, ó, veio do gabinete do ódio. Desafio. Não tem. Rotularam, criaram uma narrativa para tentar aí desacreditar nossas mídias sociais. Prestam um serviço excepcional. Que muitas vezes a mídia tradicional não cobre. Tá? E ele faz esse trabalho. E o tempo todo, gabinete do ódio. Que gabinete do ódio, meu Deus do céu? Me apresente uma matéria. Uma matéria que, essa talvez veio do gabinete do ódio. Não tem. Que desacredita em instituições. Não tem. E que medo é essa? Democracia é liberdade de expressão. Quem não quer ser criticado, alguém lembra disso? Quem falou isso aí? Quem não quer ser criticado, fique em casa. Vocês lembram quem falou isso aí? Eu não vou falar o nome da pessoa aqui não, mas vocês sabem quem foi que falou isso aí. Quem não quer ser criticado, fique em casa. É a mesma coisa, né? Eu acho que essa pessoa que não falou isso, estava certa, depois mudou de lado. Por outros interesses, não sei quais. Então aqui vem Bolsonaro levou filhos em 18 de 26 viagens internacionais. Bem, não tem custo, tá? Esses hotéis que eu fico, geralmente aí, quase todos, né? Cortesia do país, né? Do país que nós visitamos e sem problema nenhum, nos auxilia lá a bem informar o povo aqui no Brasil.
E aqui do lado tem uma matéria aqui, antiga, né? É de 2012. Ao lado do ex-presidente Lula, Rosimeire conheceu 24 países. Detalhe, ela quando viajava, não quero entrar em detalhe, tá? Ganhava diária, porque era empregada do executivo. Tinha lá um cara de comissão, ganhava diária. Nenhum filho meu nunca ganhou diária para nada. Vamos entrar agora na matéria do França e dizer uma coisa aqui. Isso aqui, tem uma matéria aqui. Brasil, tal, não concorda, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República. Deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá? Está falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa. Só para vocês terem uma ideia. O que não é combinado, que é acertado naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema Rússia-Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das Relações Exteriores, e o ministro da Defesa, Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro para a gente tomar uma... Para eu, a decisão é minha, mas eu quero ouvir pessoas que realmente, né, são ministros para tratar desses assuntos. Nós somos da paz, nós queremos a paz. Viajamos em paz para a Rússia, fizemos um contato excepcional com o presidente Putin, acertamos a questão de fertilizantes para o Brasil. Somos dependentes de fertilizantes da Rússia, da Bielorrússia, em grande parte desses países, e o país mais importante no mundo chama-se Brasil. E eu sou o presidente do Brasil. Tudo faremos, e tudo que tiver ao nosso alcance, nós faremos pela paz. Tá? Então, quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. E quem tem dúvida disso, basta procurar lá na nossa Constituição o artigo 84. Mas ninguém fala. Quem está falando está dando piruada naquilo que não lhe compete. França, vamos lá. Nós temos aproximadamente quantos brasileiros na Ucrânia? Presidente, são cerca de 500 brasileiros. A embaixada tinha registrado 420 cidadãos residentes lá na Ucrânia. Há estudantes, há jogadores de futebol, profissionais liberais, até familiares aqui de brasileiros que vivem lá por diversas razões. Iniciamos em janeiro um novo cadastramento. Esse cadastramento indicou 100 e poucos nomes, agora ele está crescendo, porque as pessoas têm procurado a embaixada com um pouco mais de frequência agora, por conta do conflito, da tensão ali na região. E dizer ao senhor o seguinte, presidente: a embaixada do Brasil em Kiev, na Ucrânia, está aberta e dedicada com prioridade à proteção desses brasileiros naquele país. Temos lá o embaixador Norton Rapesta, com sua competente equipe, está 24 horas à disposição e pensando na questão de retirar os brasileiros que estão em zona de conflito ou que desejam, nesse momento, sair do país para voltar ao Brasil ou para ficar numa zona mais segura. Diz ao senhor o seguinte, presidente: e em contato com o Ministério da Defesa, com as adjudâncias militares no exterior, nós já estamos elaborando um plano de contingência para a retirada desses cidadãos brasileiros. Esse plano de contingência, como é óbvio, nós não podemos soltar os detalhes ou anunciar com muita antecedência, mas ele envolve contatos com países vizinhos, como, por exemplo, a Polônia e a Romênia, e, claro, na negociação intensa com as autoridades ucranianas, que têm controle do território lá. Dizer o seguinte, presidente: nós só vamos tirar os brasileiros ali daquela região quando nós tivermos as condições ideais de segurança, condições adequadas, digo, de segurança, e que nós possamos garantir que o trajeto até um país vizinho ou até o Brasil ocorra de maneira segura e de maneira ordenada. Não, presidente, nessa questão não estamos aí deixando de lado nenhuma possibilidade. Estamos analisando comboios terrestres, por rodovias, também por ferrovias. Há o consulado honorário do Brasil em Lviv, que também está trabalhando conosco ali nessa questão de montagem do plano. E, com base nisso, nós esperamos em breve poder dar uma boa notícia. O espaço aéreo, no momento, está fechado, mas nós estamos vendo também, presidente, a possibilidade
de negociar um acesso ali, se for o caso. Talvez seja mais fácil por via terrestre, por conta das distâncias que nós temos ali. Mas dizer ao senhor que nós estamos focados. A embaixada tem, através ali das redes sociais, do Facebook, do grupo de aplicativo do Telegram, da página web, que tem tanto no Itamaraty quanto na embaixada, informações sempre atualizadas aos brasileiros que lá estão. Queria fazer aqui, presidente, um apelo ao brasileiro que está na Ucrânia, a você que tem um familiar que está na Ucrânia, avise, por favor, que entre em contato com a embaixada através dessas redes sociais, através da página web, através do grupo do aplicativo Telegram, diariamente, exponha a sua situação. Se estiver mais próximo do leste, onde os conflitos estão mais intensos, que nos avise, na medida do possível, tentem chegar até Kiev, onde a embaixada tem a sua sede e a possibilidade de prestar assistência é maior, mas não deixe de entrar em contato. Temos um telefone aqui, presidente, do plantão consular, além dos telefones da embaixada em Kiev, é o telefone aqui em Brasília, ele funciona 24 horas, é o 61, aqui de código de Brasília, né? 98260-0610. Vou repetir, é 61 Brasília, 98260-0610. Presidente, nós temos no Itamaraty um bom conhecimento sobre essa questão de retirada de brasileiros. Atuamos durante a pandemia para facilitar a vinda, o regresso ao Brasil de vários brasileiros que estavam perdidos pelo mundo todo aí, sem condições de chegar até o nosso país. Estamos nos dedicando, nos próximos dias, vamos mandar reforço a essas embaixadas ali da região, para que nós possamos realmente atender cada vez melhor o cidadão brasileiro que buscar o nosso apoio, a assistência do governo brasileiro ali, seguindo uma diretriz do senhor, de que ninguém fica para trás, e dizer que tem um pouco de paciência. O importante é, nesse momento, ficar em segurança, onde haja acesso a alimento, onde haja acesso à água, em contato com a embaixada, dadas as condições e montado o plano de contingência, nós vamos começar, presidente, de maneira ordenada, a fazer então a retirada desses brasileiros do exterior. O importante agora é ter paciência, muito cuidado, e nós estamos monitorando. Dizer ao senhor também que nossa embaixada na Rússia tem também relatos de estudantes que estão na cidade de Dursk, que fica a cerca de 100, 120 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Ainda que não pareça haver um perigo iminente ali, há uma série de estudantes que estão pedindo ao governo brasileiro, presidente, através da nossa embaixada em Moscou, que eles sejam levados para uma zona mais distante da fronteira com a Ucrânia. Então nós estamos trabalhando também numa solução para tirar esses estudantes brasileiros de Dursk e levá-los até a capital Moscou, onde então é possível ficar em condições aí mais adequadas, até porque, diferente de Dursk, nós temos uma embaixada em Moscou. Dizer, presidente, que eu vejo o governo do senhor, através do Itamaraty, muito dedicado a essa questão da assistência nacional brasileira. Com autorização do senhor e com os recursos orçamentários, com o Ministério da Economia, o Congresso Nacional, por sua determinação, presidente, nos concederam ao Itamaraty, nós vamos ampliar a rede de assistência consular esse ano. Em breve, ainda nesse primeiro semestre, nós vamos inaugurar o vice-consulado do Brasil em Orlando, nos Estados Unidos, onde é uma grande comunidade de brasileiros. 2 países da Europa que tinham apenas uma repartição consular, o Reino Unido e a França, vão ganhar um novo consulado, a França em Marsella, que é a segunda maior cidade daquele país, e o Reino Unido em Edimburgo, na Escócia, onde há uma colônia grande de estudantes brasileiros. Vamos poder atender de maneira presencial e muito mais intensa e eficaz essa comunidade que está lá. E também na China, na parte central, onde nós não temos repartição consular, mas países da nossa região já tinham lá, presidente, que é a cidade de Chengdu. E dizer, presidente, que o Itamaraty tem atuado também lá em Kiev, não apenas para atender os cidadãos nacionais, os brasileiros que estão lá, os nossos compatriotas, mas temos recebido também pedido, presidente, de países vizinhos, como Argentina e Equador. A Argentina tem um contingente pequeno, de cerca de 50 nacionais argentinos que lá estão. A Argentina não tem embaixada na Ucrânia, ao contrário do Brasil. E imagina o Equador, onde me ligou o chanceler pedindo aí apoio ao cadastramento de 780 cidadãos do Equador que lá estão. Claro que os nossos brasileiros terão a prioridade e, na medida da possibilidade, mas por solidariedade,
nós também ajudaremos a esses cidadãos do Equador e da Argentina que lá estão, presidente. Como sempre, né, as nossas relações exteriores são bem conduzidas, né? Ouso dizer que nosso governo, isso aí tomou uma proporção muito maior. O mundo todo tem conversado conosco. Lembro aqui, no final do ano passado, numa passagem ali pelos Emirados Árabes, Catar e Bahrein. O que aconteceu lá. Num primeiro momento, no Emirados Árabes, juntamos em torno de 700 empresários. Estava lá o governador Zema, do estado de Minas Gerais. Estava também a Associação Comercial de Minas Gerais também, a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Então foi um encontro em parceria com o governo de Minas Gerais, na figura do Romeu Zema, e foi um encontro excepcional. O mundo todo tem olhos voltados para o Brasil. E o Brasil, obviamente, tem interesse de aprofundar os seus laços de amizade, bem como comerciais com outros países, né? E não é diferente o nosso relacionamento com a Rússia, com a Ucrânia. Estive na Hungria também, fomos muito bem recebidos pelo presidente da Hungria, pelo primeiro-ministro, pelo parlamento. Este é o nosso trabalho no mundo todo. Sempre, na medida do possível, né, nós queremos a paz, né? Que a paz interessa para todos nós, a guerra não interessa para ninguém, mas a nossa posição é pela paz. Nas próximas horas, tenho reunião com França, tenho com o ministro da Defesa também, o Braga Neto, mais autoridades do governo, para que nós possamos, né, seria a primeira reunião nossa, dimensionar o que está acontecendo, e o Brasil tem a sua posição, né? E digo a vocês, né, quem fala pelo Brasil nessas questões internacionais é o presidente da República. E o assessoramento direto meu para essas questões é o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa. Quer complementar alguma coisa? Então, presidente, só dizer que o Brasil, a tradição diplomática brasileira, que é grande, é sempre visto como um país facilitador do diálogo, presidente. Sempre um país capaz de, porque fala justamente como ator global, com todos os lados, com todos os países, capaz de incentivar aí o diálogo, incentivar que os países venham à mesa de negociação e através do diálogo, através da negociação, se chegue realmente a um acordo e ao objetivo que todos queremos, que é a paz mundial. Tá certo. Resolvido aí? Bem, eu tenho um novo encontro daqui a pouco, tá? Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, na ordem de 100 mil, Pingo nos Is e Jovem Pan News, na ordem de 180 mil. Obrigado a Jovem Pan News por estar transmitindo o nosso sinal. Para nós é muito importante, é sinal de prestígio também, e da nossa parte nós reconhecemos a isenção do jornalismo aí do programa Pingo nos Is. Então quem estiver me assistindo agora, fazendo o encerramento, a gente pede para, se tiver TV a cabo em casa, 576, para ouvir aí os comentários da turma aí que acompanha o nosso prezado aí, Augusto Nunes, para tirar uma temperatura que nós falamos aqui, né? Eu também acompanho. Nesse evento agora, vou botar o meu telefone celular, que eu boto lá no YouTube, boto Pingo nos Is e vou assistindo até o local que eu tenho uma reunião agora, às 8 horas da noite, para exatamente também saber algo mais com isenção, através do jornalismo aí das pessoas que estão aí no programa Pingo nos Is, muito bem comandado aí pelo Augusto Nunes. Muito obrigado a todos vocês. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.
Esse canal apresentará inúmeras obras realizadas pelo governo após 2018. A intenção é mostrar obras realizadas que parte das grandes mídias não tem interesse em mostrar para a população. Não deixe que a grande mídia suje a nossa bandeira ou troque as cores para sanar seus interesses próprios. Assista agora a matéria no final do vídeo ou deixe seu like e se inscreva no canal Nosso Brasil Pátria Amada.